12h09. Solicito ao primeiro secretário Décio Martins de Freitas que certifique a presença dos senhores vereadores para que se inicie a segunda sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Retificando aqui, é a terceira sessão extraordinária. Senhor presidente, certifico a presença unânime dos vereadores nesta terceira sessão extraordinária do ano de 2018. Certificada a presença dos senhores vereadores, havendo quórum legal e regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do segundo ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Fartura. Comunico que a presente sessão foi convocada especificamente para o fim mencionado no edital de convocação número 3 de 2018. Solicito ainda ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos que deram origem à presente sessão extraordinária. Projeto de resolução número 01 de 2018, de 19 de janeiro de 2018, dispõe sobre a concessão de vale cesta básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido vale cesta aos servidores ativos da Câmara Municipal de Fartura. Parágrafo 1º. O valor de cada vale cesta corresponderá ao valor de R$ 172,00, que será pago mensalmente com os vencimentos respectivos. Parágrafo 2º. O período de vigência de concessão deste benefício terá início no mês de janeiro e término previsto para o mês de dezembro de 2018. Parágrafo 3º. O valor do benefício concedido com vale cesta para qualquer efeito de desconto ou título não será incorporado à remuneração dos servidores. Parágrafo 4º. Para efeito de pagamento, o valor do vale cesta básica será incorporado no holerite do servidor, na época em que receber o estipêndio mensal. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desta resolução correrão por conta de dotação própria consignados no orçamento vigente, suplementada se necessário for, na seguinte forma da lei. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2018. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de resolução número 1 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos quanto à sua deliberação. Projeto de Lei Legislativo número 01 de 2018, 19 de janeiro de 2018. Dispõe sobre a revisão geral na tabela de referências salariais do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Fartura para exercício de 2018. A mesa diretora da Câmara Municipal de Fartura, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, embasado no artigo 37 da Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Fartura autorizada a conceder revisão geral anual da remuneração dos seus servidores para o exercício de 2018, aplicando-se o índice do IPCA e IBGE, acumulado nos últimos 12 meses, em forma de reajuste na tabela de referência grau do quadro de pessoal, num percentual de 2,95% a título de reposição salarial, ficando por consequência alterados os valores das referências constantes no anexo da Lei Municipal número
2131, de 20 de janeiro de 2017. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessário for, na forma da lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Fartura, em 19 de janeiro de 2018. Justificativa. No decorrer de 2017, houve um aumento da inflação, limitando o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Por diversos fatores ocorridos na economia do país, os preços dos insumos indispensáveis aos servidores tiveram aumentos expressivos, como os gêneros alimentícios, combustíveis, energia elétrica, etc. Desta forma, é legal que se conceda uma reposição das perdas remuneratórias aos servidores desta Câmara Municipal, observando os termos do artigo 37, 10 da Constituição Federal. A Lei Orçamentária Municipal para 2018 previu a reposição salarial, ora proposta, não havendo qualquer desagravo que venha obstar a sua tramitação plenária. Isto posto, resolvemos conceder revisão geral anual da remuneração dos servidores, aplicando-se o índice do IPCA e IBGE, acumulado nos últimos 12 meses, em forma de reajuste na tabela de referência, grau do quadro de pessoal, um percentual de 2,95% a título de reposição salarial, ficando por consequência alterados os valores das referências constantes do anexo da Lei Municipal número 2131, de 20 de janeiro de 2017. Coloco em votação, quanto à deliberação, o projeto de lei legislativo número 1 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos quanto à sua deliberação. Nada mais havendo a ser tratado no expediente da presente sessão e tendo as comissões arado pareceres favoráveis aos projetos, dispensamos o intervalo, passando à ordem do dia. Senhor presidente, eu peço a dispensa do projeto, da leitura do projeto. Coloco em votação o requerimento do vereador Edson Silva. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em única discussão o projeto de resolução número 1 de 2018, que dispõe sobre a concessão do Vale Cesta Básica aos servidores da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. Coloco com a palavra o vereador Fernando Emílio Bertoni. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu gostaria de saber dessa presidência qual o motivo desse reajuste do Vale Cesta dos funcionários dessa casa. Quer saber por qual motivo o senhor está dando esse reajuste. Se o senhor puder nos explicar aqui, a gente fica agradecido, pois esses funcionários dessa casa que tanto trabalham e engrandecem o nome dessa instituição, merecem um valor mais alto, um valor melhor no Vale Cesta para eles. Nós acreditamos que o mínimo de um Vale Cesta para o funcionário deveria ser no mínimo R$200 hoje. Então, se o senhor puder nos explicar qual o motivo desse aumento que o senhor está dando, a gente fica agradecido, os funcionários da Câmara ficam agradecidos também. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador, eu nem precisaria manifestar, mas vou falar. Eu acho que a cesta básica dos servidores aqui da Câmara, ela passa a equivaler ao dos demais funcionários públicos geral do município. Inclusive, no ano passado houve uma falha por parte dessa casa, quando eles não tiveram o reajuste acompanhando, portanto, o funcionalismo geral.
nada mais justo que nessa votação a gente iguale a isto. E o que eu sempre falo, às vezes fala-se que a Câmara é distinta da Prefeitura, é um órgão distinto, concordo plenamente em algumas questões. No tocante a valores, a pagamentos, a salários, a gente sabe que o dinheiro que vem para essa casa é o mesmo dinheiro recolhido pelos impostos dos demais munícipes farturenses, inclusive do funcionalismo público municipal geral. Portanto, a minha visão aqui dentro dessa casa, enquanto presidente, é que reajuste seja acompanhado ao funcionalismo público geral, que acho que todo mundo, como foi dito aqui, trabalha, mas assim, ninguém trabalha mais que o funcionalismo público, servidor público municipal. Eu acho que é nada mais justo, como eu disse, de a gente acompanhar o que é feito com os demais funcionários da Prefeitura, a gente equiparar isso aqui dentro da casa. Com a palavra o vereador Fernando Emílio. Muito obrigado aí pela explicação do senhor presidente. Mas pegando aí o gancho das suas palavras, quando o senhor fala em justiça, eles merecem um valor maior, pelo motivo que houve uma falha dessa presidência de não conceder o reajuste do Vale Alimentação dos funcionários da Câmara o ano anterior. Então eles ficaram com déficit, não receberam o ano inteirinho o valor que os funcionários públicos municipais receberam. Então eles ficaram com déficit, eles ficaram com um valor a menor. Então não foi equiparado com os valores que eles recebiam. Então a teoria dessa presidência cai por águas pela justiça. Se fosse realmente fazer justiça, eles deveriam receber um valor maior esse ano, o ano que vem equiparasse aos valores dos funcionários públicos municipais, pois eles perderam uma quantia todo mês no Vale Alimentação deles. Então, se for falar em justiça, a justiça tinha que ser feita aumentando o Vale Cesta desse ano deles, diferenciado do Vale Cesta da Prefeitura Municipal, para que o ano que vem equiparasse pela teoria dessa presidência. Então, está havendo mais uma vez falha por parte dessa presidência no tocante aos funcionários dessa Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Bruno. Senhor presidente, novos vereadores, públicos internautas que acompanham essa sessão extraordinária. Senhor presidente, eu fico feliz quando escutei o senhor falando em equiparação ao salário do funcionário público, a cesta do funcionário público com a cesta dos funcionários aqui da Câmara. Mas, como já foi dito aqui nesta casa, nós andamos conversando com os funcionários e eles tiveram déficit ano passado. Então, no meu ponto de vista, eu acho que nada mais justo do que o funcionário da Câmara estar recebendo um reajuste maior para que se pudesse diminuir o déficit que ele teve o ano passado em comparação ao funcionário público. Resumindo as palavras, o funcionário da Câmara perdeu um ano inteiro do reajuste do Vale Cesta e esse ano, através desse projeto, o senhor está equiparando com os funcionários públicos. Então, esse ano passado, o funcionário da Câmara andou perdendo o seu poder de compra através da sua cesta. Mas eu fico feliz quando o senhor fala de equiparação da cesta com o funcionário público. Então, acho que, pensando desta forma, o senhor está correto quando o senhor fala que nós temos que acompanhar o funcionalismo público. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em única votação e redação final o projeto de resolução número 1 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de voto, promulgue-se. Coloco em primeira discussão o projeto de lei legislativo número 1, que dispõe sobre a alteração salarial do quadro de funcionários da Câmara Municipal de Fartura e da outras providências. Com a palavra o vereador Bruno. Senhor presidente, novos vereadores, senhor presidente, há um minuto atrás eu elogiei o senhor pelo senhor ter equiparado a cesta básica
do funcionário da Câmara com o funcionário público. Mas esse projeto, eu fiquei meio sem entender, porque nesse projeto o senhor vai por outro caminho, onde nós votamos um projeto aqui do prefeito e ele disse que deu um aumento real no valor de 3,05 para o funcionarismo público. E nesse projeto, como o senhor disse que o senhor tem acompanhado o funcionário público, nesse projeto eu não consegui ver esse aumento real de 3,05 para o funcionário da Câmara. Esses funcionários que sempre nos ajudam, sempre são prestativos, a gente não precisa nem estar aqui comentando sobre a capacidade deles, porque tudo que nós precisamos, eles estão sempre prontos, tudo que nós precisamos, eles estão sempre dispostos a nos ajudar. A gente sabe que esta casa está sem carro, muitas vezes eles estão fazendo com carro próprio, muitas vezes indo a pé, fazendo o serviço da Câmara. Então, eu acho que nada mais justo do que, como o senhor disse, o senhor poder estar acompanhando o funcionarismo público e também dando esse aumento real de 3,05 para o funcionário da Câmara. Então, durante o estudo desse projeto, eu acho que houve uma falha dessa presidência e gostaria até que o senhor pudesse pronunciar sobre este assunto. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, palavra. Com a palavra, o vereador Anderson de Lima. Boa tarde, senhor presidente, nobres vereadores. Eu até não ia comentar, mas depois de tudo que ouvi, eu vou comentar. Senhor presidente, o senhor acabou de falar que a gente tem que fazer justiça e fazer a coisa certa. Como o senhor equiparou a cesta do funcionário da Câmara junto com a do funcionário público, nada mais justo do que dar esse aumento, como o senhor disse, caminhar junto com aqui. O senhor quis dizer que a Câmara é uma parte da Prefeitura. Se então por que não dar esses 3,5% para os funcionários da Câmara? Eu acho que foi como o Bruno disse, eles trabalham, estão sempre dispostos a nos atender, todos da mesma forma. Às vezes estamos sem carro, saem a pé, saem com o seu próprio carro. Às vezes a gente, para não deixar eles fazerem esse serviço, a gente também faz. Então eu acho que hoje o mais sensato seria parar, pensar, se reunir com eles, conversar com eles e ver com os funcionários, ver o que eles acham. Se eles acham que eles devem ter esses 3,5 como os funcionários públicos, como o prefeito disse que é aumento real, ou se eles acham que não. Então, eu acho que hoje o funcionário ele tem que ser valorizado pelo que ele faz, pelo que ele presta e por tudo que a gente está vendo aí. Então, eu peço ao senhor aí que, se puder pensar, não sei se o senhor já decidiu ou não, mas vamos incentivar o funcionário a ele ter mais vontade de estar no seu trabalho, de fazer as coisas que ele gosta. É isso, senhor presidente. Antes de eu colocar em votação, eu só queria fazer um pequeno comentário. Recentemente eu dei uma entrevista na rádio Nova Voz e eu já falava sobre o assunto. Fui questionado sobre esse projeto. No mesmo pensamento que eu sigo em relação à cesta básica, eu sigo com a reposição salarial aqui dentro da casa. Vocês sabem muito bem que no ano de 2016, quando a presidência ainda era do ex-vereador João Massaruti, a prefeitura, na época, não teve condições de repor aquele valor que seria de 10,60 e alguma coisa, que eu não me recordo bem, e esta Casa de Leis deu essa total reposição para o funcionalismo aqui da casa. Portanto, vejam que essa perca que eles tiveram durante o ano passado em relação à cesta básica é insignificante se a gente for comparar em relação aos salários, a reposição geral que eles tiveram naquele ano, e o funcionalismo público geral não conseguiu. Então, nada mais justo, nobres vereadores, que a gente sempre disse aqui, reconheço o trabalho deles, sei do quanto eles são dedicados aqui dentro da casa, mas
eu sempre vou continuar nesse pensamento. Eu acho que a gente tem que fazer justiça e distribuir por igual no que se refere a valores, a salários, a dinheiro, que nada mais é do que imposto que a população paga. Então, nada mais justo que a gente distribua por igual, seja aqui na Câmara ou seja na Prefeitura. É nesse pensamento que eu sigo. Portanto, estou fazendo a reposição dos 2,95%, que foi a infração do ano, né? E como os funcionários na época não puderam ter aquele total, eu acho que a gente tem que equiparar. Era isso. Senhor presidente, falar como líder da bancada. Com a palavra, o vereador Anderson. Senhor presidente, nobres vereadores, eu vejo de uma outra forma. Os 10,65, isso está na Constituição. Isso é direito. A casa, ela foi justa. Ela deu o que a lei diz. Quem errou foi o executivo que não deu. Esse aí é problema dele lá. Esse aí ele está correndo uma ação na justiça porque ele não deu esse direito de qualquer funcionário. Então nós não podemos justificar a infração que é dever do patrão dar ao seu funcionário para justificar um aumento real. Porque hoje nós vemos aí o que está acontecendo. O executivo está errando. Vem se falar em aumento real e, na verdade, se for ver, não é aumento real. Que se corre uma ação na justiça do 7,65. Então, essa casa fez o dever de casa. Ela fez o justo, o que é certo, o que é correto. Deu a infração que foi de direito, 10,65. E está dando a infração desse ano. O que a gente está pedindo, foi se for para equiparar, os 3,5 de aumento real. Eu tenho certeza absoluta que os funcionários dessa casa iam ficar contente com esse aumento real. Porque o que se está dando é infração. O que é justo, o que é por lei. Então é isso, a gente não pode justificar um erro com outro erro. A gente tem que justificar um erro com um acerto. Pelo menos penso eu assim. Então, essa casa fez a lição de casa. Infelizmente, o outro errou, mas aqui não. Então, a gente está pedindo um aumento real de 3,5, que acredito que não ia onerar muito a Câmara Municipal. E é justo pelo serviço que eles prestam para nós. É isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fernando Emílio Bertoni. Senhor presidente, é um projeto aí muito importante para os funcionários da Câmara Municipal. Mas eu gostaria apenas de fazer uma explicação. Nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. São 3 poderes distintos um dos outros. Cada um tem suas autonomias previstas na Constituição Federal. Cada um, então, por si só. Prefeitura é prefeitura, Câmara é a Câmara e Judiciário é Judiciário. A Fazenda Pública é a mesma, mas cada um tem a sua autonomia. Fazendo uma análise do discurso do senhor referente à votação na sessão anterior extraordinária, ao reajuste para os funcionários públicos municipais, o senhor disse no seu discurso, senhor presidente, que se a prefeitura melhorasse a situação dela, ela teria como dar um aumento real, melhorar o salário dos funcionários públicos, certo? Isso eu acho estranho, o senhor dizer isso, sendo que a Câmara Municipal tem dinheiro de sobra nos cofres públicos da Câmara, como o senhor devolveu o ano passado mais de 300 mil reais para a Prefeitura. Então o senhor não, a interpretação que o senhor está fazendo, que a Prefeitura tiver condição, a Câmara tem e o senhor não está dando. Então é uma interpretação meio vaga perante aos funcionários, tanto da Prefeitura quanto os funcionários da Câmara Municipal. E eles merecem
um aumento real, até porque a Câmara tem condições. O senhor está deixando de dar um aumento para os funcionários da Câmara Municipal, a qual o senhor é o presidente, para que chegar no final do ano, o senhor devolver um dinheiro para a Prefeitura. Eu não sou contra devolver esse dinheiro para a Prefeitura, desde que façam as coisas corretas dentro da Câmara Municipal, desde que acabem todos os problemas dentro da Câmara Municipal e, consequentemente, melhorando o salário dos funcionários públicos da Câmara Municipal. E isso não está acontecendo. O ano passado, o senhor teve um déficit nas contas da Câmara Municipal, do patrimônio da conta municipal, e esse ano o senhor vai economizar para devolver, concluindo, senhor presidente, para a Prefeitura e deixando de ajudar os funcionários da Câmara Municipal. Era só isso, senhor presidente, e porque eles merecem. Eles ajudam muito a nossa casa. Muito obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei legislativo número 1 de 2018. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em segunda votação, em segunda discussão, o referido projeto. Com a palavra, vereador Bruno. Senhor presidente, nobres vereadores. Senhor presidente, totalmente coerente a fala do senhor, onde o senhor fala que segue o funcionarismo público e o projeto que nos chegou era de déficit inflacionário de 2,95 e reajuste real de 3,05. Se o senhor segue o funcionarismo público, essa explicação de que não tem esse aumento real para o funcionário da Câmara cai totalmente por terra, fica em vão. E o senhor ainda justifica falando que no ano de 2016 a Prefeitura não teve condição de passar o reajuste inflacionário por completo aos funcionários públicos, tanto é que corre em justiça esse déficit que ficou para o funcionário público, e corretamente, aqui nesta Casa de Leis, foi repassado o índice inflacionário total para o funcionário da Câmara. Então, o que a gente fecha o assunto? Que a Câmara Municipal estava andando corretamente dentro da lei, cumprindo com todas as suas obrigações, e a partir desse ano, o senhor está andando diferente. Se o senhor continuasse, se o senhor desse esse aumento, o senhor continuaria andando corretamente, não justificando o erro que a Prefeitura teve, com um erro que está ocasionando um déficit para o funcionário da Câmara. Como nós já dissemos, os funcionários são exímios trabalhadores que nos ajudam durante todo o ano. Então, eu luto através dessa causa dos funcionários da Câmara também, e penso comigo que esse reajuste de 3,05 não oneraria muito a Câmara Municipal, onde já foi dito aqui nesta Câmara que o senhor desenvolveu mais de 300 mil reais para a Prefeitura, e o senhor, como presidente dessa casa, sabe do trabalho desses funcionários. Então, eu gostaria de ter visto esse projeto, como o senhor já disse, acompanhando os funcionários públicos. Mas, no Vale Sexta, o senhor acompanhou, e agora no reajuste inflacionário o senhor não acompanhou. Então, fica uma discordância de ideia que qualquer um que possa questionar vai se complicar, não vai conseguir entender o que acontece. Então, gostaria de deixar aqui o meu voto de apoio aos funcionários da Câmara por todo o serviço prestado, e acho que nada mais justo do que esse reajuste mínimo de 3,05, que não oneraria, mas estaria sendo correto, estaria continuando andando correto a Câmara. E vemos que, através desse projeto, infelizmente, o senhor está compensando um erro que a Prefeitura teve hoje, através desse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei legislativo número 1 de 2018. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Despacho a sanção do senhor. Promulgue-se. Nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.